Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a reta final deste livro, sem argumentos bíblicos contra a sola Escritura, escrito pelo Dave Armstrong. Vamos dos itens do 93 ao 100 para finalizar aqui o livro. Tem a playlist aqui no canal, confira aí embaixo. Eu tentarei deixar na descrição, acho que eu prometi muitas vezes, acabei não deixando, mas enfim, tentarei colocar dessa vez aí a playlist. Acho que já são 8 ou 9 vídeos sobre esse tema e realmente comentamos todos os itens aqui. Claro, não li literalmente o livro, ele tem direitos autorais, eu só comentei para que ficasse mais clara a exposição. E estamos na parte de respostas às objeções. Já comentei em outros lugares, esses 100 argumentos bíblicos aqui, foi meio que um marketing do livro. São 100 itens, mas alguns são históricos, alguns são meio repetidos, então tem essa questão aí por trás. Mas, por outro lado, há itens que apresentam, 15 ou 20 versículos com uma ideia semelhante, rejeitando a sola Escritura. Então, tem um pouco disso o livro, né? A pessoa pode comprar e acabar um pouco decepcionada por descobrir isso, mas ainda assim tem muitos argumentos preciosos aqui. Lembrando, Dave Armstrong, um ex-protestante, se converteu à Igreja Católica e virou um grande apologeta. Então, antes de prosseguir aqui, peço para que vocês adquiram os livros aí da Editora Assunta, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida, link na descrição. Há também o Nossa Senhora de La Salette e outros fatos extraordinários, adquiram aí na descrição. Curtam o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente aí embaixo o que você está achando que pode melhorar no canal, suas sugestões, reze por mim. Tem um Pix na descrição, se você estiver se sentindo generoso, deixe a sua doação aí para o canal, para que possamos investir na editora e continuar crescendo. Bom, então vamos aqui para o item de número 93, Atos 15:15. Com isto concordam as palavras dos profetas. Os protestantes argumentam neste caso que, como o Concílio de Jerusalém apelou para as palavras dos profetas registradas nas Escrituras, então somente as Escrituras são normativas para a determinação da doutrina. Isto é visto como exemplo explícito da metodologia do sola Escritura. Então é o seguinte, já estudamos aqui o Concílio de Jerusalém, presente lá em Atos 15, sugiro que leiam bastante esse capítulo. Na verdade, ele muito mais favorece a visão da Igreja Católica do que a visão protestante. Já falamos que nos versículos 28 e 29 houve o decreto emitido pelos bispos ali presentes e que foi uma ordem do Espírito Santo que não estava previamente na Sagrada Escritura e que ainda por cima registrou, ordenou preceitos que poderiam ser mudados depois, que inclusive vários protestantes não seguem, porque ali se tratou da questão dos alimentos impuros, contudo se proibiu carnes sufocadas, com sangue, porque havia o risco de escândalo, porque ainda muitos ritos pagãos tinham essas práticas e poderia causar confusão, embora não haja nada em si mesmo que condene essas coisas aí. Então, são coisas que não são seguidas pelos protestantes, reconhecendo que eram leis que poderiam ser mudadas, e foi uma lei emitida pelo Espírito Santo
e pelos apóstolos. Então, sugerindo fortemente que a igreja tem a potestade de estabelecer leis, mesmo que transitórias, de acordo com as necessidades dos fiéis. E quanto ao que está sendo mencionado aqui, com isto concordo as palavras dos profetas. Lá no discurso de entrada, só confirmar que eu acho que foi o próprio São Tiago, até houve um discurso bíblico citando o profeta Amós, mas o conteúdo dessa citação não tem que ver com o decreto. Então o decreto não se baseou em nenhum versículo bíblico anterior. Talvez pudessem fundamentar com algo muito genérico, talvez conseguissem encontrar aí algum fundamento bíblico. Sei lá, tem o profeta Jeremias diz que nosso Deus iria dar um coração novo aos homens. Quem sabe alguma coisa nessa linha aí poderiam trazer um argumento geral para apresentar um fundamento bíblico. Mas não, os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, deram o decreto sem nenhuma justificativa bíblica, então fortalecendo bastante a perspectiva não ligada só à Escritura. O discurso de Tiago. Com isto concordo as palavras dos profetas segundo o que está escrito. E o contexto é o seguinte: irmãos, escutai-me, Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou primeiro escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Então, nem tem uma conexão imediata aí com o que está sendo discutido, né? Um discurso de entrada piedoso aí, tem a ver com a revelação aos gentios aí, mas não está falando do tema discutido ali, né, das carnes puras, impuras. Então, o Concílio de Jerusalém mais favorece a perspectiva católica do que a da sola Escritura. E vemos como um procedimento padrão aí dos protestantes, como eles extrapolam certos versículos aí, e se for assim, então os católicos podem facilmente defender as suas doutrinas, até por mais forte razão, né, já que pode extrapolar desse modo aqui, né? Com isto concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito, e de repente aplica para a Bíblia toda. Então eles pegam uma coisa muito circunstancial e aplica generalizadamente. Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 9, item 94. Evangelho diferente do que vos anunciamos. Vou até pegar o contexto mais amplo aqui, mas São Paulo fala do anjo de luz que vai tentar enganar, no caso, o demônio disfarçado de anjo de luz, e para que não se aceite um evangelho diferente do que foi pregado. 1:8-9. Começar lá do versículo 6. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebemos, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora o buscam, o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quiser ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, fala para não seguir um evangelho diferente do que foi anunciado. Então já discutimos também muito isso. Evangelho justamente está em disputa sobre o seu significado na Sagrada Escritura, se ele diz respeito somente ao que está escrito ou se diz respeito
também ao que foi falado. Na verdade, o contexto sugere até muito mais que seja antes o evangelho pregado, ou seja, uma tradição oral. Primeiro, evidentemente, está se referindo ao que foi pregado. Não, a Bíblia, o Novo Testamento não estava completo a essa altura. As cartas de São Paulo no geral vieram antes, não sei Gálatas exatamente, mas as cartas de São Paulo no geral vieram antes dos evangelhos. Pelo menos algumas estimativas aí, né? Que também essas estimativas históricas aí, algumas têm um certo interesse cético por trás. Não sei exatamente qual que é a opinião mais provável, se há críticas ou não. Confesso, não estudei muito exatamente isso. Mas, no geral, as cartas de São Paulo vieram antes. E o Novo Testamento não estava completo. E parece que essa palavra anunciar tem um mais forte sentido de pregação. Então, na verdade, até favorece mais o uso da tradição. Claro, a revelação também se dá por meio do evangelho escrito. Contudo, de qualquer forma, de qualquer maneira, não é possível fundamentar o solo escritura com ela. Os protestantes estão presumindo o que deveria ser discutido. No ponto 95, 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 15 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então já fiz até um vídeo sobre esse versículo. Este versículo aqui até talvez seja a melhor tentativa dos protestantes. É um dos versículos que mais chega perto de, pelo menos levanta alguma coisa relevante a ser discutida, né? Muitos protestantes até citam a primeira parte aí, alguns citam mecanicamente até sem entender muito o argumento aí, provavelmente. Falam que toda a escritura é útil e inspirada. Essa parte aí não é, obviamente, não é tão forte, porque fala é útil e inspirada, mas não fala é única. Então algo pode ser útil e, ao mesmo tempo, outras coisas serem. Então, desse versículo, nem de longe se conclui que a tradição não é inspirada. A parte que mais vale a pena discutir, né, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então aí pode sugerir um pouco que qualificado para toda obra pode sugerir uma certa suficiência. Vamos ler um pouquinho o Dave Armstrong. Essa é a clássica base bíblica protestante para o sola escritura. É o argumento mais eminente aí. A premissa oculta é de que, como a escritura é boa para todas aquelas coisas listadas, é boa para todas as coisas, incluindo ser a única regra infalível de fé. Mas o segundo não decorre do primeiro. Os católicos que entendem sua fé seguem essa passagem tanto quanto os protestantes. Mas uma leitura simples mostra que qualificado para toda boa obra não exclui outras fontes de ensino, como exigiria o sola escritura. Se neste trecho o apóstolo Paulo estava de fato instruindo sobre o sola escritura, então ele certamente se contradiz em muitos outros lugares em seus escritos bíblicos. As noções importantes de igreja e tradição estão presentes implicitamente em 2 Timóteo 3,15, 16, com base em citações tipicamente relacionadas com outras passagens paulinas sobre a autoridade, tradição e apostólica igreja. Além disso, se olharmos para o contexto geral dessa passagem, 2 Timóteo isoladamente, Paulo faz referência à tradição oral 3 vezes. Então, por exemplo, no versículo 14 aqui,
um pouquinho antes do que foi dito: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Então, o próprio contexto aqui fala um pouco da tradição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo instrui seus leitores a seguirem suas instruções, seja oralmente ou por escrito. Muitas outras indicações sobre a autoridade da tradição foram examinadas em outra parte deste livro. Então é o seguinte, comentando mais propriamente a passagem, até fiz um outro vídeo sobre esse tema. Essa coisa de aperfeiçoar na Sagrada Escritura, até pegando o artigo lá dos apologistas católicos, há outras coisas que isoladamente aperfeiçoam. Então, o argumento, agora eu estou saindo um pouco do Dave Armstrong, vou voltar a ele já. Por exemplo, lá em Tiago fala que a paciência torna o homem perfeito. Então só a paciência torna perfeito e sem mais nada? Não, é presumido que seja a paciência acompanhada de outras coisas. E o raciocínio aplicado foi uma analogia a esse versículo aqui. Talvez nem tudo esteja na Bíblia, talvez esteja excluindo algo óbvio. Mas um argumento mais forte é a questão da insuficiência material da Sagrada Escritura, insuficiência material. Temos duas hipóteses aí quanto à revelação, nós católicos, que há duas fontes, a tradição e a própria Sagrada Escritura, mas alguns acham que a própria Bíblia possa conter tudo materialmente. Então, esse material, de certa maneira, ao menos de modo sugerido, estaria de algum modo na Bíblia. Eu, na verdade, defendo este ponto, esta perspectiva, creio que seja a visão de Santo Tomás. Cresceu muito a outra visão chamada das duas fontes, porque provavelmente em reação aos protestantes, para que os católicos não se sentissem obrigados a sempre gerar uma fundamentação bíblica. E com efeito, a tradição tem poder autoritativo mesmo que não apresente nenhum fundamento, versículo imediato. O magistério não precisa apresentar um versículo para ter autoridade, se bem que frequentemente ele faça isso. Mas nos dias de hoje, nós católicos temos até de modo relativamente fácil aí, fundamento escriturístico para todos os nossos dogmas e até para os que estão próximos de definição, né? Alguns que, medianeira, Nossa Senhora medianeira de todas as graças, isso não foi definido, mas já há uma sólida fundamentação bíblica sobre esse dogma, esse potencial dogma, né? Eu particularmente creio nele. Eu acho que é uma coisa que já está na tradição, já está bem sólido, mas a igreja não definiu. A igreja também não definiu essa questão da suficiência material ou duas fontes. Então o católico pode acreditar nas duas visões. Mas por que eu estou falando isso? Que é o seguinte: mesmo os melhores argumentos protestantes para o sola escritura na Bíblia, eles teriam que passar por essa discussão da suficiência material da Sagrada Escritura. Porque que é o sola Escritura? Ele não é somente a suficiência material da Escritura, ele também é a suficiência formal. E esse formal diz respeito à capacidade de interpretação. Então, o sola Escritura, a essência dele é que a Bíblia se interpreta
por si mesma. Ela é a única regra de fé. A tradição entra somente como uma ajuda e um auxílio, ao passo que nós católicos cremos que algo que é unânime na tradição por muitos anos e tido como de fé obrigatório é algo vinculante. Claro, é muito difícil verificar isso, mas os teólogos estudam isso e muitas vezes descobrem coisas nesse gênero. E, de certo modo, conexo a essa questão aí, a unanimidade dos bispos ao redor do mundo, né? Então, o concílio ecumênico também também é infalível, se todo mundo concordar aí nas condições necessárias para isso, né? Tem que ser algo de fé, né? Tem que acreditar também que é vinculante aí o consentimento unânime aí, quase todo mundo, né? Não precisa ser estritamente todo mundo, mas a esmagadora maioria, sei lá, mais de 90% aí, né? E por um bom tempo aí aí é questão de estudo, né? De verificar isso, né? Essa concordância. Então, é preciso que haja uma tradição interpretando a Sagrada Escritura. Em segundo lugar, outro modo de responder a argumentação protestante que, segundo Timóteo 17, fala da sola Escritura, o argumento do Dave Armstrong, porque a Escritura pode falar, não, eu contenho tudo, mas também lá está falando a tradição. Então, é um tudo assim, mas já apontando para a tradição, né? Porque é o seguinte, é até impossível que a Sagrada Escritura consiga falar de todos os temas individualmente. Não é possível que se fale de tudo que é possível, todas as leis, de modo individual. Então, no máximo, poderia falar de tudo de modo genérico. Até brinco com os protestantes, alguns levam só a Escritura tão longe que não aceita nada que não esteja muito explícito na Sagrada Escritura. E onde está que você precisa pregar na internet, usar o Evangelho por esse meio, né? Claro, é uma brincadeira, mas para dizer o seguinte, as coisas podem estar na Sagrada Escritura não individuadas, então pode estar genericamente falando. E aí entra o argumento do Dave Armstrong que a Sagrada Escritura remete à tradição. Então, como a Sagrada Escritura remete também à tradição, falar que a Escritura é suficiente, contendo esses versículos, então não seria lícito concluir o sola Escritura. Outra possibilidade ainda, alguma exceção óbvia, é porque eventualmente isso ocorre na Sagrada Escritura, Deus se vale de expressões fortes aí. Tem alguma que ele diz mais ou menos, vou lançar o mal, praticar o mal, expressões nesse sentido aí, eu vou colocar a mentira na boca de não sei quem. Claro, sabemos que isso são figuras de linguagem, que Deus é perfeitamente bom, que se ele fala que vai fazer o mal é num sentido permissivo, ou de colocar a mentira na boca de alguém, Deus é pura verdade, Deus não mente, é de permitir o engano da pessoa, então no sentido permissivo, mas coloca numa expressão forte assim para, enfim, né, mostrar que Deus é onipotente, que ele está no controle de tudo, por outro lado. Então, não podemos descartar a hipótese de exceções óbvias, e a tradição sempre é sempre uma boa candidata a isso, porque não entramos
neste livro aqui não é muito comentado, também não comentei ao longo dos vídeos, a questão da formação do cânon, que recebemos a Sagrada Escritura da tradição. Então, mesmo que houvesse versículos muito fortes nesse sentido aí de sugerir o sola escritura, ainda assim seria uma hipótese razoável colocar a tradição como uma exceção, já prevista e suposta pela Bíblia. Em razão aí da formação do cânon, que recebemos a Bíblia por uma tradição, né, seria uma hipótese viável. Estou procurando um versículo aqui que eu achei muito interessante. Lá em Efésios 4, um capítulo eclesiológico, ele fala: e é ele que concedeu a uns ser apóstolos, está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mesmo os mestres, para aperfeiçoar os santos. Então, também a palavra aperfeiçoar aparece aqui, da necessidade dos apóstolos, dos pastores, para o aperfeiçoamento do povo de Deus. Então vejam só, tem um aperfeiçoar lá no 2 Timóteo 3, versículo 17, que estamos discutindo, e também um aperfeiçoar aqui no Efésios 4, versículo 12, para edificação, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, talvez a melhor maneira de conjugar os dois versículos seria aceitar a suficiência material das Escrituras, mas também aceitar que é preciso dos pastores para aperfeiçoarem os fiéis e interpretar corretamente. Então aí na tradição e no magistério vem a forma, a correta interpretação, no caso, a Sagrada Escritura, que ministraria toda a matéria, na hipótese da suficiência material. Então, concluindo esse item, que é o que mais chega perto, há várias dificuldades aí para os protestantes. Também tem sempre aquela coisa que as escrituras aí concretamente consideradas são Antigo Testamento. Já falamos que as cartas de São Paulo, no geral, vieram antes dos evangelhos. As cartas de São Paulo foram as primeiras a serem escritas. Então, no contexto literal aí também seria difícil levar para a escritura como um todo. Mas enfim, há várias hipóteses bastante razoáveis, seja uma exceção já pretendida quanto à tradição, seja que a Sagrada Escritura seria suficiente para toda a obra, mas só materialmente considerando, que precisaria ainda assim de um intérprete, de pastores para aperfeiçoarem os santos, como é dito em Efésios 4, 12. Que mais? Então, há muitos obstáculos para os protestantes conseguirem fundar o sola escritura aí. E também o argumento de Dave Armstrong, a tradição também foi sugerida ao longo de toda a Bíblia. Então, o versículo poderia estar assumindo aí o valor da tradição aí, né? Então, de certo modo, remete à sagrada tradição. Então vamos continuar aqui, item 96. Pela palavra de verdade, Tiago 1, versículo 18. Por vontade própria ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que primícias dentre suas criaturas.
Então, mais um versículo bem ruim para fundamentar o solo da Escritura, verdade, Evangelho, palavra, enfim, sendo tomados como Escritura, sendo que até literalmente, provavelmente o primeiro sentido é o de pregação, mas de qualquer maneira pode ter os dois sentidos, tanto de tradição, de pregação, quanto a da palavra escrita, ou seja, tradição e sagrada escritura. 97, Pedro, capítulo 1, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 23. Palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Fostes regenerado, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Então, coisas já comentadas aqui. A palavra sendo confundida aí com palavra escrita, pode ser a palavra da pregação, da tradição oral, e também a questão de permanecer para sempre. Já até tratamos de um versículo semelhante. O fato da Sagrada Escritura permanecer para sempre não significa que a tradição não permanecerá. Até porque nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Acho que o versículo é Mateus 28, versículo 20, será? Bom, acho que dá para confirmar rapidinho aqui. Então, a tradição também permanece para sempre. Vai haver a tradição cristã até o fim dos tempos. E sim, até o Mateus 28, versículo 20. Então, até estou pesquisando aqui se o Dave Armstrong coloca outro elemento aqui, mas no fundo é a mesma coisa já discutida. Já. 98. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Pedro descreve as cartas de Paulo como escrituras. E, nossa, esse daqui é outro argumento impressionante, né? Esses versículos consistem nos seguintes: considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria perdição. Esse argumento aí, possivelmente, uma das ideias dele foi responder à objeção que escritura em São Paulo se refere só ao Antigo Testamento, porque ele foi a primeira, ele escreveu os documentos mais recentes do Novo Testamento. Então, se ele está falando em Sagrada Escritura, é do Antigo Testamento e não dos Evangelhos. Possivelmente isso foi uma resposta. São Pedro veio depois e falou que as cartas de São Paulo são escrituras, mas disso não se conclui que somente a escritura. É mais um daqueles raciocínios super exagerados dos protestantes. Vamos ver se o Dave Armstrong, acho que não coloca nada de impressionante. Acho que é esse o argumento mesmo. Disso não se conclui nada, só está testificando que as cartas de São Paulo são escritura também. 1 João 2, versículo 27. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. O Dave Armstrong vai argumentar que isso é uma hipérbole hebraica típica que claramente não deve ser interpretada literalmente, semelhante ao "a ninguém na terra chameis pai", em Mateus 23, versículo 9. E fala do ensino autorizado
em outros lugares aí, né? Ele cita Atos 2, capítulo 41 e 42, o ensino dos apóstolos. E poderíamos citar também que o próprio São João fala muito de sua autoridade. Até sua segunda carta é muito utilizada por nós católicos como uma evidência bastante razoável de que a sola Escritura é inválida. Cadê se eu acho? Vamos ver se eu acho aqui rapidinho essa carta. Então ele fala, já achei aqui, embora, segunda carta, versículo 12, embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. O ancião, a senhora eleita, versículo 1, que o próprio São João se considera uma autoridade, um ancião aí, né? Alguém digno de respeito. Então, a linha do Dave Armstrong é de hipérbole hebraica e de que a Sagrada Escritura em outros lugares, até o próprio São João fala da autoridade. Poderíamos discutir muito sobre esse versículo aqui. Ele é o fundamento do sensus fidei, não, como é que é? Me deu um branco agora quanto ao... É sensus fidei o nome técnico? Acho que é até uma encíclica recente muito boa, Sensus Fidei, na vida da igreja, em 2014, acho que tinha sido teve muita mão aí já tinha o Papa Francisco, mas acho que teve muita mão aí do Papa Bento XVI. É uma encíclica muito interessante, com muitas fundamentações bíblicas e da tradição. Recomendo demais que a leiam. O Sensus Fidei é a tradição da perspectiva dos fiéis. Então, esse seria o principal versículo nesse sentido, porque há toda uma hierarquia na igreja. Quando vamos ir à tradição, geralmente se analisa a opinião dos bispos e depois dos pregadores, teólogos. O caso dos santos padres, boa parte era bispo ou ao menos algum padre de relevância dos primeiros séculos. Mas o fiel também, claro, é muito mais difícil verificar, mas ainda assim tem um valor investigativo. Possivelmente a opinião unânime dos fiéis, aí mesmo leigos, possivelmente também, se não é infalível, pelo menos é um bom sinal de que uma doutrina pertence à igreja. Por quê? E se é por muito tempo e, sei lá, por vários séculos, porque também tem ao menos a aceitação implícita dos bispos, né? Então não há contradição com a hierarquia, com a autoridade, está presumindo. Então, possivelmente, o consentimento unânime dos fiéis, mesmo os leigos, como falei, agora deu um escrúpulo de afirmar fortemente, né? Também é sinal de infalibilidade, ou, se não certo, pelo menos, ao menos provável, porque há, como disse, a aceitação implícita dos bispos, do Papa, enfim. Então serve como sinal da fé e da doutrina. E há outro aspecto importante, que no organismo da fé, mesmo para obedecermos, é preciso ter o dom sobrenatural de Deus. Não é uma transmissão meramente física, que recebemos as palavras fisicamente dos bispos, do Papa, e cremos nela. São palavras que fazem soar esse dom da fé interior que já temos, né? Então, um versículo muito profundo aí, de algo que muitas vezes é passado por cima, que é preciso
ter um organismo sobrenatural até para receber o ensino das autoridades. Então isso não contraria de modo algum a autoridade de bispos, do Papa. Pelo contrário, é preciso esse senso do fiel para que possa obedecer. Em última instância, já falamos disso, né, que Deus pode suprir as coisas, né? Vamos supor que você está numa ilha deserta. Aí você nem precisa de Bíblia, na verdade. Às vezes você não tem uma Bíblia lá e como você fará para se salvar? Você apenas reza para Deus aí o que você já sabe e confiar nas mãos de Deus aí que Ele vai suprir com tudo que é necessário aí, né? E mais importante ainda nessa discussão, na verdade, não sei se ficou claro o raciocínio, na verdade esse versículo muito mais favorece a tradição. Como eu falei, de certo modo, aí é o último degrau aí da tradição, tem a tradição dos bispos, dos padres, dos teólogos, e lá no final tem a tradição dos leigos. Porque esse versículo não fala de escritura e teoricamente seria possível, com base nele, preterir a Sagrada Escritura em favor desse senso pessoal aí, né? Porque está dizendo, não tem necessidade que ninguém vos ensine, porque é dito, a unção que recebestes dele permanece em vós. Então bastaria esse olhar interior para saber de tudo. Mas não é bem assim, a não ser como falamos em casos extraordinários, onde a pessoa está numa ilha deserta sem acesso a autoridade alguma, padre nenhum. Então ali é você e Deus. E também mesmo, vamos supor assim, você... É até um tema interessante, né, que existe de certa maneira um livre exame católico. Você pode estudar a Bíblia sem precisar consultar o magistério da igreja a cada versículo, mas você tem essa liberdade, mas está em comunhão com o Papa. Então, qual que é o problema? Que os protestantes acham que a cada segundo precisamos consultar o Papa e não estamos sempre amarrados a ele. Claro, se ele decretou expressamente algo, temos que aderir àquilo, mas podemos ter nosso estudo privado, assim, evoluir, e esse estudo vai ser visto, inclusive podemos chegar a opiniões muito verdadeiras se temos essa submissão habitual mais geral ao Papa. Claro, como eu falei, se houver algum decreto específico dele que você sabe, então você segue algum dogma que ele proclamou. Mas enfim, você sozinho pode progredir um pouco aí no seu estudo, na sua oração. Não é que, como eu falei, há esse espantalho protestante aí de que o católico está proibido de ler a Bíblia, não pode dar nenhum passo sem o Papa, o Padre, enfim, seja lá quem for. Então eu acho que esse versículo favorece mais aí a tradição do que só a Escritura. Apocalipse, item 100, último, 22, 18, 19, é proibido adicionar palavras ao livro. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, eu declaro, se alguém desfizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Bom, esse daqui é o último, a bateria do celular está acabando, eu nem vou poder explicar muito. Tinha uma conclusão também, mas acho que não será necessário lê-la. O problema desse versículo aí usado nesse sentido é que, bom, primeiro que os autores observam que fala deste livro especificamente, ou seja, do Apocalipse, não dá para saber se é a Sagrada Escritura como um todo, mas mesmo assim não tem problema, mesmo que seja ligada à Sagrada Escritura, adicionar palavras pode ser interpretado, até o mais provável, né? No sentido de adulterá-la, de dizer,
essa daqui é a Sagrada Escritura, mas tem um monte de versículo extra, esse tipo de coisa, né? Não está falando a não haver outras fontes, não haver dogmas da tradição. Em última instância, não há nenhuma objeção, não há nenhum contraponto à nossa doutrina da suficiência material. Talvez pudéssemos conceder e falar, não, realmente todos os dogmas estão materialmente na Bíblia, mas aqui não está se falando da interpretação da necessidade de uma autoridade que interprete infalivelmente a Sagrada Escritura. Então é isso, meus caros, como a bateria está acabando, não posso falar mais. Muito obrigado, até a próxima, rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.